Olá, bom dia! Está começando agora mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN-TV. Se você não conferiu os nossos programas anteriores, você pode ir lá no nosso YouTube, youtube.com/UERN-TV, e conferir toda a nossa programação. Lá a gente entra tanto ao vivo, como depois os programas ficam também disponíveis para quem quiser assistir e compartilhar, tá bom? Bom, nesta quinta-feira nós vamos falar sobre um tema que, de certa forma, é algo que a gente vê no nosso dia a dia, realmente. Nós vamos falar sobre fraturas. Você aí de casa, por acaso, já sofreu alguma fratura ou conhece alguém que já sofreu uma fratura? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa. E a nossa repórter Blenda Martins preparou um VT para introduzir esse assunto. Vamos ver. Fraturas são lesões que representam qualquer rompimento na continuidade óssea, podendo ser quebras ou rachaduras. São o resultado de uma força extrema exercida sobre o osso. Existem alguns tipos de fraturas. São elas abertas, fechadas, completas, incompletas, simples e múltiplas. As causas são diversas e diferem de acordo com gênero e idade. Segundo um estudo publicado na revista científica Cielo, 37,5% dos homens avaliados nessa pesquisa sofreram com fraturas decorrentes da prática de esportes e atividades de lazer fora de casa, enquanto 21,3% das mulheres tiveram fraturas resultantes de quedas dentro de casa. A melhor forma de evitar fraturas é por meio da prática de atividades físicas. A musculação pode auxiliar nessa questão, pois uma musculatura bem desenvolvida contribui para a estabilidade do corpo e, consequentemente, diminui a chance de quedas, portanto, de fraturas. Muito bem, já vimos aí algumas questões, né, sobre o tema de hoje, que é fraturas. E quem está aqui comigo para tirar as nossas dúvidas sobre o tema é o médico ortopedista, Dr. João Firmino. Dr. João, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Rosalba, bom dia a todos. É uma honra poder estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. Uma introdução já muito boa do programa, né? Vamos ver se ainda tem dúvida. Sempre temos muitas dúvidas. E aí eu já queria começar perguntando, doutor, os casos de fratura que aparecem no seu consultório, normalmente quais são as causas? São quedas, são acidentes? O que é normalmente que tem causado as fraturas? Eu diria que a causa principal atual realmente são os acidentes, né? Eu digo que nossas motocicletas dominam aqui as causas de fraturas que acontecem, que chegam ao consultório e principalmente que chegam ao serviço de pronto-socorro, né? É o principal, o único atendimento da cidade agora é o Hospital Tarcísio Maia. Então, eu diria a você que pelo menos 90% do que chega no Tarcísio Maia é consequente a acidentes envolvendo motocicletas, principalmente no fim de semana. Como você, olha, já fica aí o alerta, né? Para ter cuidado quando for sair aí na sua moto, não beber, dirigir com cuidado, né? Porque realmente a possibilidade de acontecer acidente ela é muito grande. E aí caindo, principalmente de moto, né? Já fica muito suscetível a essas fraturas. Sem dúvida, sem dúvida. Acontece isso frequentemente, né? Eu diria nosso dia a dia. Nós passamos o dia assim, atendendo acidente de motocicletas. Outros são pessoas, principalmente as idosas, que acontecem em casa, quedas naturais dentro de casa, tapetes, gatos, cães, tropeçam no gato, tropeçam no cão, e assim vão acontecendo. A maioria das fraturas domésticas são assim. Doutor, e essas fraturas, quando chegam lá no consultório, normalmente elas são como? São graves, não são? É exposta, não é? Quais são os tipos mais comuns que vem aparecendo? Bom, falando em consultório, normalmente as fraturas que chegam ao consultório, elas já iniciaram um tratamento, que como fratura é um trauma e é urgência, deve ser atendido na urgência, elas costumam se direcionar a um pronto-socorro que tenha o trauma, o atendimento de ortopedia. Então, as fraturas, né, a gente viu aí na introdução, elas podem ser abertas e elas podem ser fechadas. As fraturas abertas é o que popularmente a gente chama de fraturas expostas. Tecnicamente, também chamamos de fraturas expostas. As pessoas usam muitas variações na terminologia, mas o termo é isso, fraturas expostas. Então,
A maioria, felizmente, são fraturas fechadas, né? A maioria são fraturas fechadas. E dependendo do tipo dela, né? Dependendo de outras variações, classificações que a gente usa na clínica ortopédica, elas terão o tratamento cirúrgico ou o tratamento que a gente chama conservador, com imobilizações. Então, essas são as fraturas que estão no nosso dia a dia. Doutor, e para saber a gravidade dessa fratura, como é que é feito? São exames de imagens? O que é mais que é avaliado para definir a gravidade daquela fratura? O exame de imagem principal que fazemos é radiografias, né? Nós não vivemos, a ortopedia, a traumatologia, não vive sem radiografias, né? Faz necessário. Tem um trauma, há uma suspeita, fazemos as radiografias. Em casos, vamos dizer, que envolvam mais lesões articulares, aí a gente precisa de exame de tomografias. Felizmente, no nosso pronto-socorro aqui, municipal ou estadual, é o Hospital Tarcísio Maia, nós dispomos dos dois exames. Então, chegou com trauma, vamos avaliar o paciente radiograficamente, o exame complementar principal, e dali então nós vamos tirar a conclusão se uma fratura está mais complicada, é mais complexa, e dependendo disso, qual o tratamento indicado. Doutor, existe um público mais propenso a, de repente, sofrer uma fratura e aquilo se tornar algo mais grave? Ou qualquer pessoa, de maneira igual, está suscetível a uma fratura e, não sei, possíveis complicações? Existe um público mais propício ou não? Existe, né? Vamos dizer que as pessoas idosas, né, principalmente depois dos 70 anos, né, elas estão mais propensas a terem fraturas mais graves, porque quase todas indicam cirurgias, principalmente as cirurgias os traumas, as fraturas que envolvam a região do quadril, né, que a gente chama de fêmur proximal, a região que envolve ali a parte superior do fêmur. Então, essas pessoas, elas podem ter essas fraturas mais comumente, com quedas até mais simples em casa, e daí, então, quase todas têm indicação cirúrgica. Aí a gente considera sempre um maior risco. A cirurgia envolve vários riscos, e uma fratura ela mesma envolve o risco. Parece uma coisa inocente, a gente costuma dizer, o paciente não é um doente, é um paciente com uma fratura, é uma pessoa normal com uma fratura. Mas ela envolve riscos. O principal risco de uma fratura, principalmente no idoso, são as embolias, que a gente chama, né? Popularmente as tromboses, são os tromboembolismos que, além de lesar vasos que sangram, que o osso também sangra, né? Existe a gordura do próprio osso, que o organismo pode absorver e daí então fazer, popularmente dizendo, entupir uma veia, uma artéria lá no pulmão ou lá no cérebro. Aí esses são os riscos maiores. Então, esses idosos têm muito risco e, como já falei inicialmente, os nossos condutores de motocicletas, esses estão continuamente se arriscando. Estão expostos ao risco continuamente, Exato. né? Por isso a importância de ter muita atenção no trânsito. Isso. Nós estamos recebendo hoje em nosso programa o médico ortopedista, Dr. João Firmino, e estamos falando sobre fraturas. E vamos agora então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer algumas afirmações sobre o tema de hoje, né, sobre fraturas, e o nosso convidado vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. Doutor, e a primeira afirmação que eu tenho aqui é a seguinte: o osso fraturado fica mais forte após cicatrizar. Isso é um mito ou é uma verdade? Ou meio termo? De repente pode ser um meio termo e aí você vai me explicar. Vamos dizer que é uma meia-verdade. Tá, Meia-verdade. Porque quando você fratura, principalmente nos mais jovens, o desenvolvimento, a cicatrização do osso, né, exige uma coisa que a gente chama formação do calo ósseo. Então, fraturou, ele vai, né, a regeneração óssea envolve essa formação de um calo ósseo. Durante aquele período que existe o calo ósseo, aquela região realmente torna-se mais forte, né? Mas depois o osso volta a ser normal. Então, por isso que eu digo que é uma meia-verdade. Porque por um tempo fica mais forte. O osso tem, né, a lesão óssea, o osso tem a capacidade de regeneração. Então, fraturou, desenvolveu o calo ósseo, consolidou, cicatrizou o osso, aí o organismo começa a remodelar aquele osso para deixar com o aspecto normal. Depois disso, ele passa a ser um osso com a mesma condição. Muito bem, explicado. Temos aqui mais uma afirmação.
É possível fraturar um osso e não sentir muita dor? É possível ou toda fratura gera muita dor? É possível, eu diria que é verdade, porque a dor depende da sensibilidade de cada um. E vamos dizer que seja uma pessoa que já tem alterações de sensibilidade, por exemplo, uma pessoa diabética descompensada de longo prazo. Então, ela pode ter uma fratura e nem se queixar. E existe muito comum que a gente chama de fraturas por estresse. Então, seria aquela fratura por uso muito frequente. Às vezes você sente uma dorzinha, um desconforto e vai vivendo com ela. E um dia você resolve investigar, tem lá uma fratura. Isso acontece. Então, é possível sim. Temos aqui mais uma afirmação. Quando se quebra o dedão do pé, não há o que fazer. Existe muito essa questão, né? De que o dedão do pé não engessa, não tem o que fazer, não precisa nem ir no médico. E aí? Não, uma fratura, toda fratura merece tratamento. E a fratura do dedão, você diagnosticou, vai depender do tipo de fratura. Né? Tem tipo de fratura que você trata somente com o repouso, né? E a gente não diz, não fez nada, fez o repouso. Repouso e medicação para dor. Então, você às vezes é preciso imobilizar e em outros casos até o tratamento cirúrgico também. Então, não é verdade. Não é verdade, muito bem. Vamos se ligar, minha gente. Tem que procurar um médico, né, para saber. E temos aqui mais uma afirmação. Se o osso estiver quebrado, a pessoa não é capaz de mexê-lo. A gente sempre escuta isso também. Machucou, tá conseguindo mexer? Tá, não, então não tá quebrado não. Isso é verdade ou não é bem assim? É um mito. O osso quebrado, você consegue mexer. Agora, os movimentos são, como a gente chama no diagnóstico de fratura, são movimentos anômalos, movimentos anormais ou limitados, né? Você às vezes tem uma fratura de um osso vamos dizer, do antebraço, uma fratura um dos ossos ou os dois, você consegue movimentar os dedos, consegue movimentar o punho, mesmo com dor. Você não consegue fazer o movimento pleno. Muito bem, então, mas consegue mexer. Esse foi o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Não sai daí. Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo à programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigaantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade. E comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na UERN TV. Na 7ª temporada do Expresso Futuro, a gente vai falar de tecnologia na Amazônia e também de tecnologias amazônicas. A gente vai mostrar como é que a região está mudando por causa da conectividade. Vejo vocês no canal Futuro. Expresso Futuro, toda segunda, 21h, no Futura. Já estamos de volta com o nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV. Hoje falando sobre fraturas, né? Já tiramos aí algumas dúvidas no primeiro bloco. E o nosso convidado, o Dr. João Firmino, ele que é um médico ortopedista, está aqui para tirar também as suas dúvidas. Você que deixou perguntinhas lá na nossa caixinha do Instagram, nós vamos saber agora que dúvidas são essas. É o quadro Quero Saber. A primeira perguntinha que nós temos aqui é da Vitória Alves. A Vitória pergunta qual o osso mais perigoso, vamos dizer assim, ela botou até entre aspas, qual o osso mais perigoso de sofrer uma fratura? Acho que ela quer dizer assim, que oferece mais risco se eu sofrer uma fratura naquele determinado osso.
Entendi. Vitória, vamos dizer que varia com a idade, né? Varia com a idade. Vamos dizer que na criança, qual o osso que pode acontecer mais fraturas? Normalmente são os ossos do antebraço ou do cotovelo. Criança brinca, corre, pula, o pula-pula. Hoje em dia o pula-pula ajuda muito na questão de fraturas de cotovelo, principalmente. Então, nessa faixa etária, as lesões mais comuns são de membro superior e mais comumente nos ossos que envolvem o cotovelo, né? Que é o rádio, a una e o húmero, que é o osso do braço. A outra idade que acontece mais, eu já falei um pouquinho antes, é na pessoa idosa. A fratura mais comum da pessoa idosa é a fratura do fêmur, que o fêmur hoje em dia tem uma relação que você pode dizer que a pessoa com osteoporose, às vezes cai e quebra o osso. E você, às vezes, leva a consideração, não, ela quebrou e caiu, porque a osteoporose favorece as fraturas. Então, muitas vezes, o quadril muda, o osso do fêmur, que é o que forma o quadril junto com o osso da bacia, ele vai mudando a angulação com a idade. E aí, com a idade, essa angulação favorece mais as fraturas. Então, às vezes, a osteoporose, a pessoa vai descer um degrau e, de repente, ela sente um estalido e cai. Aí diz, eu caí e quebrei o osso, mas muitas vezes foi o contrário. Quebrou o osso e por isso caiu. Quebrou o osso, por isso caiu. Isso é comum, a gente já é muito consciente disso, né, no atendimento do idoso. E o idoso também fratura muito o húmero proximal, que é o osso do braço, né, aqui no nível do ombro, e o punho. Também, qualquer quedinha ele fratura o punho. Então as fraturas variam muito com a idade. Muito bem. Doutor, a gente tem também a pergunta aqui do Fábio Bentes. O Fábio pergunta qual a diferença entre fratura, entorse e luxação. São coisas totalmente diferentes. Às vezes você pode ter até junto, por exemplo, uma fratura, luxação, quando é a nível da articulação. A fratura, ela é a lesão óssea, né? A lesão da continuidade óssea, como desde no princípio já foi dito. Então, houve uma lesão da continuidade óssea, o osso perdeu a integridade. Então, isso é uma fratura, lesão diretamente do osso. Certo. E a outra, entorse. Entorse é uma lesão ligamentar de uma articulação, né? É muito comum, eu fiz uma torção do tornozelo, né? Você pisou de mau jeito, virou o tornozelo, e daí então houve uma lesão ligamentar, né? Você estirou ou rompeu aqueles ligamentos, que são as estruturas que sustentam as articulações. A luxação é uma lesão muito mais grave da entorse. Vamos dizer que houve uma entorse bem mais grave. Na luxação, você além de romper os ligamentos, você tira a articulação do lugar. Ela sai completamente do lugar. Às vezes ela sai e volta, mas na luxação a característica é que houve uma perda da integridade total da articulação. Ela perdeu, saiu do lugar. Às vezes fica fora do lugar, você vai ter que ir para o hospital e o médico vai cuidar. E às vezes necessita de tratamento cirúrgico. Né? Na entorse não sai do lugar, apenas, né, há uma lesão ligamentar e na luxação sai totalmente. A fratura é a lesão da integridade óssea. Muito bem, muito didático, gostei da explicação. Temos aqui também a participação da Francimeire Mendes. A Francimeire pergunta se exercícios mal executados podem ocasionar alguma fratura. Eu diria até mesmo os bem executados. Eu diria até mesmo os bem executados. Vamos dizer que existem profissionais de atividades físicas, corredores, né? Vamos dizer, nós temos até um colega ortopedista que é corredor, é Ironman, e ele estava um dia desse com uma fratura de estresse da tíbia, né? Então ele correndo, começou a correr e começou a sentir dor na perna, dor na tíbia, e foi ver e tinha uma fratura. Às vezes essa fratura você consegue dar o diagnóstico com o exame mais apurado, com a ressonância, por exemplo. Mas ele parece que é um bicho bruto mesmo, continuou correndo, não desistiu. Nossa. E venceu a fratura dele. Então, você pode ter mesmo com exercícios bem executados. E os mal executados, esse é que favorece. Com certeza. Muito bem, temos aqui também a pergunta da Marília Cavalcante. A Marília quer saber se é possível identificar uma fratura em casa. Sim,
Vamos dizer que você teve um trauma, né? Caiu em casa. Aí o trauma e você sente a dor. É como eu digo, o comum é sentir uma dor. Você sente uma dor naquela região, daquele osso. Você não consegue usar mais aquela região. Né? Você pode palpar o osso, sair pegando, ou só comprimindo levemente com o dedo, e a pessoa sente dor, então a gente diz que há uma suspeita de fratura. Né? Ou então se houver uma deformidade grande, mais comum principalmente no punho, você cai e vê aquela deformidade. Então ali, clinicamente, você tem uma fratura. Né? Você só vai confirmar com o exame radiológico. Mas você já chega com aquele diagnóstico quase fechado. Muito bem. Temos aqui a pergunta do Jonas Barbosa. O Jonas pergunta se fraturar e quebrar um osso são a mesma coisa. São, Jonas, exatamente. É porque quebrar é o termo popular. Né? E fraturar é o nosso termo técnico, é o que nós usamos no nosso dia a dia de atendimento de trauma ortopédico. Então, como o pessoal disse, mas só fissurou ou quebrou? Não, é fratura, tudo é fratura. Como falou no início, existem as completas e as incompletas. Então, quando só fissura, a gente chama de fratura incompleta, fratura sem desvio. Né? E muitas vezes a fissura pode ser completa e não ter desvio também. Né? Mas tudo isso é fratura. Tecnicamente a gente chama de fratura. Muito bem. E a gente popularmente chama de quebrar o osso. Quebrou, Né? fissurou. Muito bem. Temos aqui também a pergunta da Maria das Dores. Ela quer saber se fratura de costela precisa engessar e imobilizar a área ou algo parecido. Como é que é tratada a fratura na costela? Não, a fratura de costela, nós ortopedistas não costumamos fazer o tratamento dela, porque a fratura de costela sempre envolve um trauma de tórax, e esse trauma de tórax você precisa vigiar, porque às vezes, aparentemente, é uma fratura simples de costela, mas ela pode perfurar o que a gente chama de pleura, que é uma película que reveste o pulmão. Quando ela perfura aquela pleura e enche de ar entre a parede, as carnes que a gente chama, e o próprio pulmão, e aquilo pode começar a comprimir o pulmão. Então, normalmente, é tratado pelo cirurgião de tórax ou pela cirurgia geral. Fica assistindo. E não se imobiliza realmente as fraturas das costelas, porque você não pode impedir que a pessoa respire. Se você for fazer alguma imobilização, botar cintas, gesso, nem pensar, né, você vai limitar e a pessoa começa a ter insuficiência respiratória. Então, existe a fratura única de uma costela, mais fácil, mas o tratamento é sempre repouso, analgésicos e anti-inflamatórios e paciência. Muita paciência. Importante. Porque incomoda, dói muito. Realmente é muito desconfortável. É melhor tentar evitar, né? É. Temos aqui também a pergunta do Rafael Irineu. Ele pergunta o que causa uma fratura patológica. Bom, a fratura patológica ela é causada por uma doença prévia. Vamos dizer que a fratura de estresse que eu já falei aqui, até o nosso colega, é considerada uma fratura patológica, porque você foi provocando um estresse no osso. Então você acabou adoecendo o osso, ele fraturou. Né? Mas existem outras fraturas mais que são patológicas. Vamos dizer que você tenha um tumor ósseo, benigno ou maligno, né? Muitas vezes o cisto ósseo, você descobre quando a pessoa tem uma fratura. A pessoa não sente nada e vai, de repente, ela quebrou aquele osso. Mas quebrou como? Aí você faz a radiografia, aí você vê que ela tinha uma doença prévia. Então, a fratura patológica é que você tem uma doença prévia que provocou a lesão do osso e acabou levando a essa fratura. Muito bem. Temos aqui a pergunta da Marileide Sena. A Marileide pergunta, fratura só dá em ossos ou em tendões e articulações também? Fratura, ela dá em ossos e dá em cartilagens. Né? Tendões, eles se lesam por rompimento, por estiramento, né? Ruptura do tendão, estiramento, tudo. Mas a fratura sempre a gente relaciona com ossos e cartilagens. Doutor, a Leidiane Costa, ela pergunta se todos os ossos podem sofrer fraturas. Sim, todos os ossos, né? Agora, eu digo a Leidiane que eu fico na dúvida agora, mas é possível que existem uns ossículos bem pequenininhos dentro do ouvido, que a gente chama de ossículos do ouvido médio. Eu não ouvi ainda histórias, pode ser que eu tenha falhado nas pesquisas de fratura dele, mas todos os ossos podem ter fraturas. Suscetíveis. Muito bem. A Flávia
Castro, ela pergunta quais são as particularidades das fraturas em crianças em comparação com adultos. Bom, a principal particularidade é a recuperação, né? Vamos dizer que uma fratura na perna, uma criança aí abaixo dos 10 anos, ela se recupera entre, né, a perna, o osso principal é a tíbia, que ela se recupera de uma fratura de tíbia em torno de 4 a 6 semanas. Um adulto vai precisar aí ter uma recuperação plena acima de 4 meses. Então, essa é a principal característica. E muito comum nas fraturas incompletas nas crianças, né? Elas têm as fraturas incompletas, tem as fraturas em galho verde, que o adulto não tem isso. A fratura em galho verde, lembre-se de você pegar um galho de árvore, você vai lá, um galho bem verdinho, você quebra, ele normalmente quebra um lado, não quebra o outro. É preciso você ficar balançando até torar o outro lado. Porque aquela casca do osso, ela é semelhante, a casca do galho é semelhante à casca do osso. No osso a gente chama de periósteo, é a camada que reveste o osso, é a camada que desenvolve, é a camada sensitiva do osso. Então, você quebra e fica amarrado por um lado. Você quebra um lado e a casca mantém o outro. Então, na criança funciona muito parecido com isso. Por isso, tem muitas fraturas da criança que a gente chama fratura em galho verde. Interessante a analogia. Temos aqui a pergunta da Gerliane Oliveira. A Gerliane quer saber em que situações é necessário realizar uma cirurgia para tratar uma fratura. São muitas as situações, né? Vamos dizer, a gente chama os ossos longos, tipo fêmur, tipo tíbia. Quando tem fraturas que a gente chama no meio do osso, essa é uma situação muito comum. Fratura no meio do osso em que saiu do lugar, que a gente chama de fraturas com desvio. Então, essa é uma situação que indica sempre cirurgia no osso longo, né? Às vezes você avalia osso tipo húmero, né, que é o osso do braço. Não, vamos tratar cirurgicamente, o risco vale a pena da cirurgia, ou não vale a pena, dá para tratar sem cirurgia. Mas, normalmente, fraturas de ossos longos com desvios são indicados tratamento cirúrgico. O fêmur é um osso que quebra muito na pessoa idosa. Então, quase sempre a fratura do fêmur, principalmente o fêmur proximal, o tratamento é cirúrgico, né? Então, varia com o tipo de osso, com o tipo de fratura, para você decidir. O tipo do paciente também. Tem paciente que, às vezes, você não tem condições de operar. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer, doutor João, pela participação, pelos esclarecimentos e fique à vontade para as suas despedidas. Bom, agradeço a vocês pelo convite, né? Tomara que tenha colaborado, né? A colaboração tenha sido boa, tirar algumas dúvidas, claro, isso merece muitas conversas mais, mas já deu um início, precisando, se há mais necessidade de falar, pode me convidar, estarei aqui. Maravilha, com certeza o programa renderia 1 hora, porque fratura é algo que a gente tem muita dúvida mesmo. Mas obrigada e obrigada a você também que nos acompanhou de casa, você que mandou perguntinhas também no nosso Instagram. Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!